gente, logo que chegou de Portugal, eu e meu marido estávamos sem carro e a gente estava de moto. A gente tinha ido a Sorocaba, né? E eu precisava ir com meu marido porque a gente ia buscar um carro lá e eu precisava voltar dirigindo. E a gente sofreu um acidente muito grave na Castelo Branco. E o pneu da moto furou, estourou. Meu Deus. De repente, como se fosse um balão, sabe? Assim, Sim. estourou. E a gente ali caiu e sofreu esse acidente. Eu vi a morte ali na minha frente. Eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, eu e meu marido. Só que antes de passar isso, eu quero falar com você aí de casa. Sim. Eu aprendi uma coisa muito importante nesse dia. Que jamais, Jamile, a gente tem que sair de casa sem orar. Jamais a gente tem que sair de casa sem clamar a proteção do Senhor. Sim. Porque eu estava ali me revestindo. Eu estava em campanha de oração. Toda sexta-feira a gente fazia o relógio de oração. E a gente estava em constante oração. Ali naquele grupo. E um dia antes desse acidente, Deus já tinha me revelado. Eu vi o demônio materializado na minha frente. Com a face toda queimada. Meu Deus. Rindo da minha cara, zombando da minha cara. E ao mesmo tempo, dizia que algo ele ia projetar para me destruir. Meu Deus, misericórdia. E sabe, Jamile, eu comecei a partir dali clamar ao Senhor. Eu comecei a dizer assim, Jesus, eu tenho o Senhor comigo. O Senhor está aqui comigo. Eu creio que o Senhor me protege e me livra de todo mal. O que eu tiver que passar, o Senhor não vai me isentar. Mas eu sei que o Senhor está comigo e vai me ajudar a passar. E comecei em constante oração, Jamile, a orar, porque foi algo muito ruim que aconteceu ali naquela sala. Quando eu vi aquela cena, eu falei assim, algo de ruim vai acontecer. Isso numa sexta-feira. E quando foi no sábado, quando a gente estava indo para Sorocaba, esse mesmo demônio que eu vi ali na sala da minha casa, eu vi na Castelo Branco. No meio da rodovia. Meu Deus. Quando eu olhei para o horizonte, que eu estava em constante oração. Sim. Que eu não gosto muito de andar de moto, né? E nesse dia, eu saí em oração porque a gente tinha um culto para ir. Né? O grupo das mulheres ia para um culto e eu coloquei a Bíblia na minha bolsa. Eu coloquei tudo que eu ia levar na minha bolsa. Fui de saia, enfim. Do jeito que eu já ia sair de lá, ia para o culto. Jamile, eu falo que Deus tem a forma de trabalhar. Porque até a Bíblia que estava dentro da minha bolsa. E eu creio que foi a mão... Eu tenho certeza que foi a mão de Deus. Porque eu geralmente eu não levava a Bíblia. E nesse dia, como eu estava de moto, eu enfiei a Bíblia na bolsa, né? E fui. E saí em oração. Meu marido guiando a moto e eu atrás, baixei a viseira do capacete e orando. Aí comecei a orar o Salmo 91. Clamando a proteção do Senhor. E quando a gente entrou na Castelo, alguns quilômetros para frente, depois do pedágio, aí já aconteceu esse acidente. E ali eu deslizei. Parecia que era a hora, assim, Meu de dizer, Deus. Acabou. Para o homem. Para Deus, não. Não, Jamile, eu senti a dor mais terrível da minha vida. Eu fui ralada no asfalto. Eu olhava, eu caí no meio da rodovia, eu olhava aqueles caminhões vindo. Ai, meu Deus. Eu falava assim, Senhor, me protege. Eu clamava, eu gritava o nome de Jesus. E aconteceu algo sobrenatural. Meu marido veio, né, todo ensanguentado para tentar me tirar do meio da rodovia, porque os caminhões pesados, né, passando. E eu via Jesus paralisando cada caminhão, assim, de longe. Eu deitada, assim, eu via o caminhão vindo. E eu entrava, assim, em pânico, olhava, só falava Jesus e fechava o olho. E gritava Jesus e você não conseguia se mover, eu não nada. conseguia, eu tinha medo, porque se mexesse, eu não sentia daqui para baixo. Sim. As minhas pernas eu não sentia mais. Meu Deus. E daí o meu marido veio para tentar me tirar, mas eu falei para ele, não, eu não tô conseguindo sentir minhas pernas. E dali eu fiquei, os meus sentidos já começaram, a minha vista escurecer. E dali eu comecei a clamar a Jesus, para não deixar meu filho órfão. Sim. Você pensou no seu filho, né? Porque nisso que eu caí para trás, eu não sabia o que tinha acontecido lá para frente com a moto. Minha moto foi para muito longe. E eu só pensava assim, Jesus, não é minha hora, eu sei. Eu sei que o Senhor está comigo, não deixa o meu filho sem pai e sem mãe. E ali naquele clamor, Jamile, porque foi um grito desesperador. Porque quando eu vi aquele demônio na minha frente, eu comecei só a clamar a Jesus. E o meu corpo inteiro ralando no asfalto. Mas Jesus, com as poderosas mãos dele, foi um milagre que ele fez ali na minha vida. Eu falo que foi um milagre. Porque com certeza. Aos olhos humanos, era para ser morte. Quando eu fui socorrida, eu ouvi isso. Né, que geralmente não escapava. Aí, Jamile, para você ter noção do que aconteceu, foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi a voz do Espírito Santo como uma voz humana. Eu deitada ali naquele asfalto, eu ouvi uma voz que dizia assim para mim, respira. Respira.
E quando eu estava apagando, essa voz falava com mais ênfase: respira. E por 3 vezes eu ouvi essa voz. E na minha mente eu pensei: alguém está tentando me ajudar. Sim. E não tinha ninguém ali. Ninguém. Não tinha ninguém. O socorro nem tinha chegado ainda. O meu marido ainda estava se levantando, tentando, sabe, me ajudar de alguma forma. E eu ouvi o Espírito Santo. Eu falo que hoje eu entendo a palavra de Jó. Quando ele dizia assim que antes ele ouvia falar, mas depois ele começou a ver, de fato, a conhecer o Senhor de uma forma diferente. E ali eu comecei. E quando chegou ali, Jamília, o resgate, que eu saí, eu escutei isso do médico. Eu escutava as pessoas falando ao meu redor. E as pessoas falavam: 110 por hora na Castelo Branco é fatal. É fatal. E ainda o médico falou assim, que se o meu marido tivesse ido sozinho, hoje ele não estaria aqui para contar a história. Se Jesus não o livrasse. Porque foi o pneu da moto que estourou. Foi atrás, né? Ele foi. No que ele estourou, ele capotaria a moto. E ele, por causa do peso ser mais leve, o estrago tinha sido maior. Forte, hein, irmãos? Meu Deus. E ali eu vi a mão de Deus me dando uma outra oportunidade. Eu falo que eu tenho às vezes você... o nascimento como nova criatura. E tenho forte, outro né? nascimento. A gente Deus me deu uma outra oportunidade. Diariamente, acidentes com moto, né? Pessoas caindo, se machucando. E às vezes o acidente vamos dizer, um acidente simples, mas se machuca muito porque a moto não tem nenhuma proteção, a não ser o capacete, né? Mas tinha a proteção aqui de Deus. E a proteção de Deus é maravilhosa. Então, assim, pelo médico, pelos homens, com certeza era para esse casal ter morrido. Mas Deus deu um livramento. Então, muito lindo, gostei demais. Testemunho de livramento de Deus. Sempre quando nós formos sair de casa, né, apresenta para o Senhor a sua saída. É bom quando você acordar, você apresentar o seu dia para Ele, né, pedindo para que Ele venha reger o seu dia, guardar a sua vida. E sempre quando for sair, apresenta para o Senhor, para Ele te guardar, te proteger, que eu tenho certeza que Deus vai dar livramento. Porque o Senhor nos dá livramento diariamente, não só fora de casa, mas também dentro de casa, né? Testemunhos, livramentos que nós mesmos às vezes nem sabemos e nem entendemos, mas Deus, todo momento Ele nos livra e nos guarda de todo mal. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, ficam na paz e até o próximo vídeo.